Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e queremos convidá-lo agora para uma leitura da Palavra de Deus, na qual nos basearemos para a nossa reflexão de hoje. Quero convidá-lo a lermos na Palavra de Deus no Salmo 127. A Palavra do Senhor diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousa à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amados irmãos e amigos telespectadores, estamos no mês de outubro. E mês de outubro é considerado o mês da criança. Em todos os lugares, no próximo dia 12 de outubro, as crianças estarão sendo homenageadas. E nós queremos aproveitar esse início de mês, neste programa e no próximo programa, para conversarmos um pouco sobre a educação dos nossos filhos, sobre a criação dos filhos dentro de um relacionamento sólido, ou tomando como base, ou tendo como base um relacionamento sólido entre os pais e os filhos. E eu quero iniciar dizendo para você que me assiste ou você que apenas está me ouvindo nesta manhã, uma das coisas mais importantes na vida de uma família, sem dúvida nenhuma, é o relacionamento entre os pais e os filhos. Primeiro porque o relacionamento sólido e agradável, amistoso entre os pais e os filhos proporcionam aos pais a autoridade de criarem os seus filhos para serem mais tarde cidadãos de bem em nossa sociedade. Um bom relacionamento entre os pais e os filhos dá aos pais autoridade para que eles possam orientar os seus filhos no caminho que eles devem seguir. Então, o relacionamento sólido, um bom relacionamento entre os pais e os filhos é muito importante. Primeiramente por esta razão, porque dá ao pai a autoridade para guiar os seus filhos. Nós vivemos num mundo onde os nossos filhos precisam orientação. Os nossos filhos precisam de doutrina, de disciplina, precisam de ensino para que eles possam não cair nas armadilhas que estão armadas, que estão preparadas para a sua vida na infância, na adolescência e na juventude. Mas em segundo lugar, um bom relacionamento entre os pais e os filhos é muito importante porque ele proporcionará na família paz, proporcionará alegria, proporcionará felicidade na vida da família. Quando os pais não se relacionam bem com os seus filhos, geralmente há confusão, há intrigas, há brigas e, infelizmente, tem acontecido até mortes em nossa sociedade, os pais matando os filhos e às vezes também e mais comumente os filhos matando os seus pais, porque eles não tiveram um bom relacionamento. Eles não foram criados tendo um relacionamento sólido com os seus pais. E aí foram criados numa situação de inimizade, numa situação de constantes
brigas e confusões. Então, um bom relacionamento proporciona paz, alegria, felicidade no seio da família. O problema é que a maioria dos pais que não se relaciona bem ou de maneira correta com os seus filhos, até gostariam de fazer, mas eles não aprenderam como fazer isso, eles não sabem como fazer. Eles não são tolerantes em relação aos seus filhos, quando os seus filhos, na sua incompreensão, na sua pouca idade, querem fazer ou fazem coisas que desagradam aos pais e até não deveriam fazer, mas fizeram porque talvez não sabiam que estava errado. Então, grande parte dos pais não toleram os seus filhos, não amam os seus filhos de verdade, não têm paciência com os seus filhos. Às vezes querem ensinar, mas querem ensinar logo batendo, logo espancando, querem ensinar os filhos com gritos. E desta maneira nós não podemos ensinar, nós não poderemos ter assim um bom relacionamento com os nossos filhos. Então é preciso que os pais aprendam a se relacionar com os seus filhos, tendo a convicção de que os seus filhos são seres humanos. Os seus filhos têm personalidade como os seus pais. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Enquanto crianças, adolescentes, enquanto jovens, devem ser tratados de acordo com a idade que têm, de acordo com o discernimento que têm das coisas. Porque às vezes nós pais queremos que os nossos filhos crianças, os nossos filhos adolescentes e jovens tenham o entendimento que nós temos. Nós queremos às vezes que eles façam as coisas da mesma maneira que nós fazemos. Nós queremos que eles entendam, que eles sejam o que nós somos. Às vezes o pai quer que o filho seja uma miniatura dele, a mãe quer que a filha seja uma miniatura dela, mas é preciso compreendermos no nosso relacionamento que todos nós somos diferentes. Os pais são diferentes dos filhos, os filhos são diferentes dos pais, os próprios irmãos, entre irmãos são diferentes. E aí onde muitos pais se perdem, porque passam a não ter paciência em relação aos seus filhos, maltratam os seus filhos com palavras e às vezes maltratam de maneira física os seus filhos, diminuem os seus filhos perante as pessoas ou pessoas estranhas, ou mesmo perante os outros membros da família, e aí o relacionamento vai ficando cada vez mais estremecido. Gostaríamos então de neste programa e no próximo, que nós pensássemos um pouquinho sobre essa construção de um relacionamento saudável entre nós e os nossos filhos. Em primeiro lugar, no texto que eu li, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Nós, os pais, para termos um bom relacionamento com os nossos filhos, precisamos compreender que nós os recebemos de Deus como presentes de Deus, como dádivas de Deus, e como tal deveremos cuidar bem deles, dando a eles não apenas coisas, mas dando a eles toda a instrução de que eles vão precisar para viver neste mundo maligno, este mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, este mundo cheio de drogas, cheio de prostituição, cheio de mentiras, cheio de tantas coisas que prejudicam a vida do ser humano. Os nossos filhos precisam ser considerados por nós como dádivas de Deus, como presentes de Deus para nós, para que nós possamos orientá-los, guiá-los, para não se tornarem presas deste mundo mau no qual nós estamos vivendo. Infelizmente, hoje, existem autoridades que estão fazendo leis até para que os pais
percam a autoridade que têm sobre os seus filhos, mas são autoridades que estão a serviço de Satanás. São leis malignas. Se você quer criar o seu filho e criá-lo como um homem de bem, como uma mulher de bem para servir a Deus, você tem que se basear numa coisa, na palavra de Deus. Se você é cristão, a palavra de Deus é a sua régua de medir. É a sua regra para a sua vida diária na criação dos seus filhos. E aí a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre são o galardão para os pais. Infelizmente, nós nesta sociedade podre que nós estamos vivendo, nós temos aí deputados, senadores e até vereadores e outro tipo de autoridades que são a favor do aborto, são a favor de matar as crianças no ventre da mãe. São pessoas de pensamentos diabólicos, pensamentos malignos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tais pensamentos serão julgados por Deus, tais pessoas serão julgadas por Deus, porque elas estão fazendo algo que não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus. Os filhos não são um tumor que devem ser expelidos do ventre da mãe quando a mãe não os deseja. Se não deseja ter filhos, então se preserve, se cuide. Você não tem o direito de tirar a vida do seu filho do seu ventre depois que ele está gerado. Ninguém tem autoridade para fazer leis ou para determinar que se faça um aborto, tire a criança do ventre da mãe, porque a criança é bênção de Deus, é herança de Deus para nós. Nós precisamos entender isto. Esta pregação veemente de indignação em relação à posição desta sociedade, de parte da sociedade que está apodrecida. Estamos vivendo numa sociedade onde a parte dela está apodrecida, as mentes estão apodrecidas, os raciocínios, a maneira de ver está tudo apodrecido, e por isso as pessoas pensam em aborto, pensam em liberação de drogas, pensam em liberação ou em até profissionalização da prostituição, pensam numa série de coisas para matar a sociedade, para acabar com a sociedade. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ter em mente que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, os filhos são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, para termos um bom relacionamento com os filhos, voltando um pouquinho ainda, para um bom relacionamento entre os pais e os filhos, este relacionamento entre o pai e o seu filho, entre a mãe e o seu filho, deve começar quando a criança ainda está no ventre materno. Desde os primeiros momentos da concepção, deve começar a construção deste relacionamento. E quando a criança nascer, este relacionamento vai aumentar. É esta a vontade de Deus, para que tenhamos jovens, adolescentes, cheios de paz, cheios de bons propósitos, para que nós tenhamos jovens e adolescentes que pensem na vida, em estudar, em se formar, em serem pessoas abençoadas por Deus, ao invés de caírem nas mãos de traficantes, ao invés de cair nas mãos destas pessoas da sociedade, que nem deveriam fazer parte da sociedade, mas infelizmente fazem parte. Mas em segundo lugar, para a formação de um bom relacionamento com os nossos filhos, precisamos entender que este bom relacionamento começa com esta consciência, uma consciência plena de que os nossos filhos são herança do Senhor. E ainda, um bom relacionamento sólido, um relacionamento agradável com os nossos filhos. Ele precisa ser construído tendo em mente nessa herança espiritual que são os nossos filhos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 a 28. A palavra de Deus nos diz desta maneira, a respeito de Ana e Samuel: e havendo-o desmamado,
tomou consigo com 3 bezerros e 1 éfa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Por isso também, ou melhor, por este menino orava eu. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor, ou ao Senhor, foi pedido e adorou. Nesse texto da palavra de Deus, nós temos esta consciência na vida de Ana e na vida de Elcana, que eram os pais de Samuel. A consciência de que os filhos são aquilo que nós levarmos a eles a serem. O nosso bom relacionamento com eles vai depender da herança espiritual que eles estão recebendo dos pais. E aí, em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17, mas eu vou ler apenas o versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ainda no versículo 15 diz a palavra de Deus, versículo 14 diz a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí, nesse texto sagrado, nós encontramos a palavra do Senhor nos mostrando que Timóteo se tornou um instrumento de Deus, se tornou um jovem de Deus, porque ele aprendeu de alguém. E a Bíblia diz que ele aprendeu primeiramente de sua avó e depois aprendeu com sua mãe. Porque o seu pai não era cristão, mas a sua avó e a sua mãe eram cristãs. E elas deixaram uma herança extraordinária para a vida de Timóteo. Elas deixaram uma herança espiritual, um legado espiritual extraordinário para a vida de Timóteo. Então, para que nós possamos ter um bom relacionamento com os nossos filhos, em segundo lugar, além de considerarmos eles como herança do Senhor, precisamos deixar uma boa herança, formar neles uma boa herança espiritual, através do nosso exemplo de vida com eles e ao lado deles. Timóteo, como registrado nesse texto sagrado, recebeu sem dúvida nenhuma belos exemplos de vidas, exemplos que poderiam ser seguidos, porque foi exemplo de vida abundante, exemplo de vidas dedicadas a Deus, dedicadas ao bem social do povo que os cercava. Quando nós falamos de herança espiritual, a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, que vamos deixar para os nossos filhos, não estamos falando de bens materiais. Estamos falando de casa, de carro, de contas bancárias com muito dinheiro. Nós estamos falando de caráter, estamos falando de comportamento, estamos falando de moral. O que é que nós estamos fazendo para que os nossos filhos aprendam conosco que nós precisamos ser homens de bem? Nós precisamos aprender o que eles precisam aprender, a comprar e a pagar. Que eles precisam saber falar apenas a verdade. Que eles precisam saber que o roubo não compensa, que a corrupção não compensa. Que exemplo nós deveremos ser? Se eu sou um pai que vivo uma vida exemplar perante os meus filhos, certamente eu estou contribuindo para ter um ótimo relacionamento com os meus filhos e eu estou deixando para eles uma herança espiritual extraordinária. Eles vão aprender a servir não apenas a Deus, mas a servir também ao seu próximo,
porque infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade onde muitas pessoas só querem saber de tirar proveito dos outros. Elas tiram proveito de tudo quanto é jeito. É na fila do banco, é no trânsito, corta o sinal, corta a frente de um colega, enfim, é na escola, é na faculdade, é até mesmo dentro da própria família. Às vezes os irmãos querem tirar proveito uns dos outros, pais querem tirar proveito dos filhos, os filhos querem tirar proveito dos pais. Mas eu encerro esta reflexão dizendo-lhe, é muito importante que nós, os pais, deixemos para os nossos filhos um legado espiritual, através do qual eles possam se basear para viverem de maneira altruísta, para viverem de maneira agradável a Deus e de maneira agradável à sociedade de bem na qual nós vivemos, porque ainda existe muita gente de bem, a maioria das pessoas são pessoas de bem em nossa sociedade. Infelizmente existe uma parte, como eu já disse, que está apodrecida. E esta parte que está apodrecida não pode influenciar a vida do seu filho, não deve influenciar a vida do seu filho, mas é o Senhor mesmo, pai, é a senhora mesma, mãe, quem deve influenciar a vida dos seus filhos, para que os seus filhos se tornem verdadeiros instrumentos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que o nosso comportamento e que o nosso exemplo como pais, possam se constituir em verdadeiros modelos de ética para a criação dos nossos filhos e para o nosso relacionamento com eles. No próximo programa, estarei dando continuidade a esta mensagem. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa e eu quero orar por você. Bendito Deus, bendito Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te adorar, Senhor, e te glorificar pela Tua palavra, Pai, que temos ministrado nesta manhã. E eu quero orar por este pai, quero orar por esta mãe, Pai, que tem tido dificuldade de relacionar-se com os seus filhos, Pai. Eu quero orar para que a mão de Deus seja com eles, a graça de Deus seja com eles. Eu oro por estes filhos, Pai, que têm dificuldade de relacionamento com os seus pais. Eu peço que o Senhor venha estruturar na sua casa, na sua família, um relacionamento saudável, Pai, partindo do pressuposto de que os filhos são herança do Senhor para os pais e de que os pais devem formar heranças abençoadoras para a vida dos seus filhos. Deus bendito e eterno Pai, nós te louvamos e ministramos, Pai, sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida.